É isso aí, pessoal. Se você está procurando um quadrinho diferente, que não tenha uma história contínua, mas sejam mini contos e que de primeira já te façam pensar, eu acho que eu tô com o quadrinho certo aqui para vocês, tá certo? Bom, eu sou Yuri Mazetti, esse é o PT de Resenha e eu vou hoje comentar um pouquinho sobre esse quadrinho aqui, Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, de Ersin Karabulut, ele é turco, se eu não estiver enganado, lançamento da Comic Zone em 2021. Ele é um quadrinho capa dura, ele tem um formato 21 por 28,5, ele tem 80 páginas totalmente coloridas e custa o preço de capa de R$ 79,90, mas com certeza você encontra por aí um descontinho, seja na Amazon ou seja em comic shops, por aí sempre tem um descontinho bacana. Lembrando que se você comprar pelo link aqui da descrição, você ajuda bastante o canal, a gente sempre está melhorando. Mas esse não é o papo de hoje. O papo de hoje é falar desse quadrinho bacana. Bom, esse material, pelo nome, você já fica pensando o que ele vai te trazer. E realmente são vários contos que ele compila, são 7 contos. E dentro desses contos ele procura falar um pouco do cotidiano, de questões sociais, e nem todos, eu vou ser sincero, te dá uma percepção direta do que ele quer dizer. Vou até abrir nessa parte que ela ficou famosa quando a Comic Zone anunciou esse quadrinho, né? Até o bookplate não autografado que veio dentro da edição na primeira tiragem era uma brincadeira com o nosso antigo presidente, mas ele fala muito desses questões. Muitas delas você talvez não pegue de primeira qual é o questionamento dele, né? Ele procura muito saber como colocar questões políticas, sociais, questões de família, problemas pessoais dentro dessas histórias, com elementos que ele usa às vezes uma doença ou uma questão de infraestrutura, mas sempre tem uma profundidade naquele momento, sabe? Ele tem algo que não é só um desenho maluco, um traço diferenciado, ou mesmo uma bizarrice, né, contida na história. Inclusive, eu vou até abrir num dos pontos que eu achei bem maluco, mas é esse conto aqui que é do rapaz que muda de feição. Então, você pode entender que ele mudar o formato do rosto, seja uma falta de caráter, seja um jeito dele enganar alguém. Isso pode ser não só físico, mas também algo interno, algo do intelecto dele que ele faça ser algo que não está correto, né? Ele tem uma alteração como pessoa para se dar bem e tudo mais. No caso dessa história, fala que ele sempre sofreu muito na vida, então essas alterações faziam com que ele conseguisse viver momentos legais, só que roubando a identidade de outros. Então, você tem uma profundidade nos questionamentos do autor, são bem bacanas, mas como eu falei, dos contos, assim, eles você precisa de um tempo para absorver, você precisa de um tempo para entender o que ele quer dizer, e eu recomendo muito se você quando você lê, dá um tempo, uma refrescada e voltar nos contos que você especificamente não compreendeu com maior profundidade. Eu mesmo, eu gostaria de voltar mais nesse conto que chama 309, que mostra crianças provavelmente em regime de prisão, assim, de um ditador, seja qual ele for, seja de qual país for, mas é aquela regra, né? Seja qual for o país, seja qual for o ditador, as histórias mesmo que se repetem, né? E nesse processo ele fala um pouco de livros, fala um pouco de como a informação pode ser cortada e contada, e isso pode tirar ou não o poder do próximo, isso gerando medo, entre outras discussões que a gente já conhece. Mas mesmo assim eu senti que tem mais camadas nesse conto que eu não entendi, não compreendi de primeira. Eu até vou retornar nele, mas no geral o autor tem um traço diferente, mas muito interessante. E ele
emprega nesses contos, né, que são 15 contos, um pouco das suas questões pessoais, questões de situações da onde ele vive, né, de como ele foi criado. Então tem muito dele nos contos, eu acho interessante isso. A capa é muito convidativa, né? Logo de início você já vê pessoas se arremessando de prédios. Por que elas estão fazendo isso? Mas não tem um conto específico desse igual a capa, mas todos eles apertam muito aquela brincadeira, pegam bem na veia, né? Fazem o leitor pensar, tá certo? Então, para você que está querendo algo assim, que não seja uma história contínua, que seja algo para você ler e já pular para uma nova história, esses 15 contos são bem bacanas, mas acho que talvez o recado que alguns vão te fazer querer reler ele, mas vale você ler, dar um tempo para sentar a ideia e depois retomar a leitura. O autor já tem outros materiais publicados pela própria editora, um deles é o Até Aqui Tudo Ia Bem, né? Então, já temos mais materiais dele, que era um autor desconhecido até pouco tempo atrás, e é um ótimo trabalho da Comic Zone aqui nesse material, beleza? Bom, fica aqui a nossa dica, a nossa resenha sobre esse material. Deixa seu like se você curtiu, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, comenta abaixo se você já leu o material, se você já leu alguma coisa do autor, qual o seu conto favorito dentro aqui, que eu acabei não falando o meu conto favorito que eu achei foi até esse aqui, deixa eu pegar aqui qual o nome dele para ficar certinho, foi Uma Família Numerosa, que é o 13º conto, esse foi o meu favorito dentro dos 15 contos, e ativa o sininho, né, para não perder esse e outros conteúdos. Tá certo, galera? Até a próxima, se cuide. E lembrando sempre, nada melhor do que uma página dupla do que uma página tripla. Valeu, galera!